perdido meu pai há alguns meses, ali quando eu comecei no hospital. E como eu estava justamente ali na área do Covid, tudo assim me lembrava ele. Então foi um momento bem difícil. Dentro da UTI me passou na cabeça algumas vezes de desistir, de largar tudo. Olá pessoal, que bom ter você aqui conosco no primeiro episódio do nosso canal. Já deixa aqui o convite, se você ainda não é inscrito, que você se inscreva, que você curta, comente, compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares, para que assim você nos ajude a crescer e a alcançar mais pessoas. Lembrando que o Histórias com Propósito foi criado para contar a vida real de pessoas. E a ideia é que essa história venha inspirar quem está assistindo. Então é muito importante que você nos ajude neste momento a compartilhar essa mensagem. Então vamos conhecer hoje a nossa primeira entrevista aqui do canal. Então recebam com vocês Patrícia Tibola. Olá pessoal, eu me chamo Patrícia e eu vim compartilhar com vocês um pouco da minha história. Então Patrícia, vamos lá, vamos ver da onde que tu é. Tu é de Caxias, não é de Caxias? Que para quem está acompanhando a gente fora do Rio Grande do Sul, a Caxias do Sul, né, é uma cidade onde tem muitas pessoas que são de fora e vieram para cá morar por conta da indústria. Tu é natural de Caxias ou não? Eu sou natural de Vacaria, mas eu já estou em Caxias há bastante tempo, então já me considero mais de Caxias do que de Vacaria. Ah, viu? Então eu também sou de fora, sou de Santana do Livramento, estou morando aqui em Caxias desde 2006. Então, realmente, Caxias tem muitas pessoas que são de fora que vêm para cá trabalhar. Conta um pouquinho aí, como é que foi a tua infância? Tu sempre estudou aqui em Caxias, né? Quando tu já veio para cá pequena. Sim, eu vim para Caxias com 6 anos, aí já comecei a estudar aqui. Tive uma infância muito boa, com o meu pai um pouco longe, mas sempre presente. A minha mãe sempre também trabalhando bastante, buscando sempre dar o melhor para mim. E hoje tu é fisioterapeuta, né? Isso. E como é que tu chegou a esse ponto de, vou cursar fisioterapia? O que tu sempre quis, tu sempre gostou desde pequena? Foi na tua adolescência ali? Como é que foi esse caminho até tu chegar a fazer a faculdade? Eu sempre gostei muito de, quando eu era criança, brincar de cuidar dos outros. Brincar de cuidar das bonecas, das pessoas com quem eu convivia. E quando eu cheguei na adolescência, no ensino médio, eu fui na UX conhecer o portal de profissões, onde eles apresentaram várias faculdades, e eu sabia que eu queria algo voltado para a saúde, mas ainda não tinha certeza do quê. E quando apresentaram ali a fisioterapia, eu me apaixonei, porque foi exatamente aquilo que eu sempre gostei, de cuidar do outro. E tu, desde o começo, tu já começou cruzando fisioterapia, porque tem muitas pessoas que começam uma faculdade, trancam, depois vão para outra. Tu já desde o começo tu foi direto na fisioterapia. Na verdade, a fisioterapia ela era o curso de dia e eu trabalhava de dia, então se tornou um pouco difícil por essa questão. Aí eu fiz, eu acho que foi um mês ali, mais ou menos, de educação física, e eu consegui uma bolsa para fisioterapia e consegui então me dedicar ao curso de fisioterapia. E aí quando tu estava cursando, tu estava trabalhando? Quando tu começou a cursar a fisioterapia? Sim, eu conseguia conciliar os horários. Se eu tinha faculdade de manhã, eu conseguia trabalhar de tarde ou vice-versa. E como é que era o teu dia? Como é que tu conseguia organizar tudo? Porque aí fica uma carga horária bem puxada, né? Para quem trabalha e estuda, né? Sim, era uma carga horária puxada, porque eu tinha faculdade, tinha o trabalho e também tinha a igreja que eu frequentava, onde eu era muito envolvida, então praticamente todas as noites eu estava na igreja. E final de semana também estava sempre envolvida na igreja, acabava me dedicando à faculdade de dia e de madrugada ficava estudando para as provas, trabalhos, então era uma rotina bastante puxada. E mesmo assim, conseguiu, algum momento tu pensou em desistir por conta dessa carga horária assim puxada? Porque aí era a igreja, mais trabalho, mais a faculdade, mais cuidar de casa, enfim. Chegou algum momento que tu pensou, vou desistir, vou largar alguma coisa, porque tudo assim não dá? Eu nunca pensei em desistir da faculdade, até porque eu tinha a bolsa
Então, se eu desistisse, eu sabia que eu não teria mais aquela oportunidade. Fisioterapia ser uma faculdade cara, eu não teria como pagar. Então, eu nunca passou assim na minha cabeça de desistir da faculdade. Então, aí você se manteve focado ali em fazer todas, não abriu mão nem da faculdade, nem pensou em abrir mão da igreja e nem do trabalho. Isso aí. E tu trabalhava em quê? Eu trabalhava em clínicas de estágio de fisioterapia, mais pra frente. No início eu trabalhava de secretária numa loja. Depois, mais pra frente, eu comecei a trabalhar numa lancheria dentro da própria universidade. Então tu passou por outros tipos de emprego até começar a viver na tua área daí, de fisioterapeuta. Sim, passei por outros empregos, sim. Até antes de entrar na faculdade, durante o ensino médio, eu já trabalhava em outras áreas. Trabalhava de secretária, trabalhei na Ordem dos Advogados. Então já fui bastante para fora assim, do que eu trabalho hoje. Teve uma bagagem já, então. Sim. E quando tu te formou, tu saiu dali, porque hoje a gente vê, né? Muitas pessoas se formam e é difícil de entrar no mercado de trabalho. Muitos locais, precisa de experiência, precisa já... Então é meio complicado isso. Tu, quando te formou, tu já conseguiu exercer a tua função já de fisioterapeuta? Sim, logo que eu me formei, eu já entrei numa clínica de fisioterapia. Já estava ali antes como estagiária. E aí, então, continuei lá, ali quando eu me formei, e também comecei em uma academia onde eu fazia parte do alongamento. E tinha um paciente a domicílio no início ali, logo que eu me formei, eu consegui ele. Acho que demorou alguns 4 ou 5 meses para eu conseguir o meu primeiro paciente a domicílio. E aí, o que seria o paciente a domicílio, para quem não conhece? O paciente a domicílio, eu vou até a casa do paciente, realizo a avaliação com ele e depois a gente inicia um plano de tratamento de fisioterapia. E aí tu chegou como a estar no estágio que tu está hoje? Tu passou por mais alguma mudança assim, né, de emprego? Sim, em 2021, ali na pandemia, eu comecei a trabalhar em hospital, na UTI Covid. E fiquei alguns meses ali na UTI Covid, ela veio a fechar, que aí começou a diminuir um pouco ali a questão do Covid, e fiquei no setor de internação do hospital. Aí eu consegui também com bastantes pacientes para atender a domicílio, alguns do hospital, que eu acabava conhecendo lá no setor de internação, outros por indicação, mas foi ali no momento da pandemia que deu um boom assim mais nessa questão dos atendimentos a domicílio. E como é que foi para ti ali o processo da pandemia? Que eu acredito que para todo mundo, né, foi bem complicado, mas quem trabalhava na área da saúde, eu acho que foi bem mais complicado, né? Como é que era tu ali que viveu isso dentro do hospital? Foi bem difícil e eu mexia muito com o meu emocional, porque eu tinha perdido meu pai há alguns meses, ali quando eu comecei no hospital, e como eu estava justamente ali na área do Covid, tudo assim me lembrava ele, então foi um momento bem difícil. Mas em algum momento tu pensou em desistir de trabalhar no que estava trabalhando ou não? Sim, ali dentro da UTI me passou na cabeça algumas vezes de desistir, de largar tudo, mas eu consegui me manter ali pelos meses que precisou. E depois ali no setor de internação já foi um pouco mais tranquilo, que as pessoas já não estavam mais em estado tão grave como ali na época que estourou bem a pandemia e dentro de UTI, então muda bastante, UTI para setor foi mais tranquilo. Eu acho que ali na pandemia deve ter sido, acho que o pior para quem trabalhou no hospital era de ver os familiares também, né? Porque muitos quem morreu de Covid, tu não podia, né, velar, tu não podia se despedir do teu familiar, né? Tu chegou a presenciar alguma cena assim de familiares que não puderam se despedir do seu ente querido? Sim, a gente presenciou e também lembro bastante de um senhor que o físio ele sempre auxilia ali o médico na hora da intubação. E eu lembro desse paciente que ele não imaginava que ele teria que ser intubado. E ele acabou tendo que ser entubado e eu lembro de ele olhando nos meus olhos e pedindo, mas eu vou sair daqui vivo. Aí a gente, sim, o senhor vai sair daqui vivo, a gente deu a certeza de que ele iria sair.
e infelizmente ele veio a falecer, ele não conseguiu se despedir ali da família dele. Então tem várias histórias, mas essa me marcou bastante, porque ele olhou bem nos meus olhos e pediu se ele ia sair de lá vivo. É bem complicado, né? Tem que ter um emocional, tentar estabilizar, né? Porque acredito que deve ser bem difícil, né? Então, o fisioterapeuta no hospital, ele fazia também essa questão de auxiliar na intubação. Sim, dentro da UTI, também ali na sala de emergência, o fisioterapeuta é bem presente. E mais ainda agora, depois da pandemia, foi bem valorizado o profissional de fisioterapia, porque viram a importância de ter ele ali, né, auxiliar na intubação, auxiliar ali mexer nos ventiladores. E tu ficou quanto tempo no hospital? Eu fiquei no hospital em torno de 3 anos. E aí depois tu saiu e foi direto trabalhar só com atendimento a domicílio? Isso, aí eu saí do hospital e comecei a focar mais nos atendimentos a domicílio. Saí do hospital porque eu fui chamada num concurso público, então eu concilio os atendimentos a domicílio com esse meu trabalho no município. E como que funciona assim para atender a domicílio? Porque às vezes a gente, né, quem é leigo e não entende, às vezes acha que é fácil, quanto que é o teu atendimento? Acha que é meio tabelado, como é que funciona? Tu se baseia no que tu vai precisar trabalhar com o paciente para poder passar o orçamento? Como é que funciona um pouquinho assim do teu trabalho de atendimento? Então nós temos um valor já tabelado pelo nosso conselho de fisioterapia e que não pode ser cobrado abaixo daquele valor, então é mais tabelado mesmo. E eu avalio o paciente, vejo a necessidade de ele fazer fisioterapia, vejo se eu posso atender esse caso. Então é sempre feita uma avaliação antes para entender ali o diagnóstico clínico do paciente, certinho que ele tem e o que a gente vai fazer com ele, o protocolo ali que a gente vai seguir para melhorar a cada dia com aquele paciente. E tu acredita que o teu propósito de vida tu se encontrou profissionalmente? Porque eu acredito que todo mundo, né? A gente está aqui no mundo e a gente está procurando o nosso propósito, né? Onde que é pra gente se encontrar. Tu acredita que tu já te encontrou que essa tua profissão é o teu propósito? Sim, eu acredito que eu me encontrei. Eu amo muito atender a domicílio, gosto muito de trabalhar com o público idoso. Então, sempre que eu estou atendendo, para mim é um momento leve, nunca é algo pesado. O idoso, além de ele ter uma melhora ali física, motora, ele sempre tem alguma história para compartilhar. E eu acabo aprendendo muito com eles todo o atendimento. Então, para mim é muito gratificante fazer o atendimento a domicílio. E tu já passou por algum processo de tu pegar um paciente bem debilitado e tu terminar depois de atender ele, depois de uma sequência, né, de atendimentos e ele ter melhorado quase tipo que 100%, sim? Sim, vários. A gente vê uma evolução muito boa, assim, durante a fisioterapia, em que você pega um paciente que ficou muito tempo internado em um hospital ou teve um AVC, ele sai de lá daquele hospital sem força, às vezes não consegue nem se mexer de um lado para o outro, se virar na cama sozinho. E aí, quando a gente começa a fisioterapia, começa um trabalho intenso, no final das sessões, ele já está caminhando, já está com equilíbrio bem independente para suas atividades diárias. E como é que tu monta assim, quantas sessões o paciente vai precisar fazer? Eu não monto quantas sessões, eu sempre converso muito, entendo o caso do paciente, explico para o familiar que cada paciente é diferente. Às vezes eu alcancei com uma resposta em 10 sessões e com o outro vai ser em 20, então eu nunca dou um prazo. E depois que a gente alcança ali uma melhora significativa, que a gente vê que ele está mais independente, eu sempre sugiro manter a fisioterapia para que ele venha manter a força, o equilíbrio, que é importante fazer o exercício físico em qualquer situação. E um exemplo, tu atende 2 vezes na semana. Tu aconselha o idoso a fazer algum exercício nos outros dias ou é mais mesmo só os exercícios enquanto tu está atendendo? Eu sempre aconselho eles a fazerem nos outros dias, não ficarem só sentados, porque o idoso ele tem muito disso de ficar na poltrona ali sentadinho. A maioria dos idosos acaba
seguindo esse caminho de ficar mais parado. Então eu sempre aconselho eles e converso principalmente com o familiar ou o cuidador que está ali, de incentivar eles a se movimentar, e se eles não quiserem fazer exercício, dar uma caminhada com eles em volta da quadra, ou até mesmo dentro de casa quando está muito frio, mas sempre incentivando, além dos dias que eu vou lá, os outros também realizarem alguma atividade. E quem trabalha com idoso, acredito que tem que amar realmente o que faz, né? Porque muitos idosos são mais teimosos, assim, né? E a gente vê inúmeros casos, né, já na TV, enfim, na mídia, de maus tratos, né, a idosos, né? É fácil de lidar com eles para ti? É mais complicado? Como é que é essa questão contigo? Para mim é bem tranquilo, assim, como eu gosto muito do meu trabalho, eu gosto muito de idoso, de lidar com eles, então para mim isso sempre foi muito tranquilo. Mas o idoso ele é diferente muito de um para o outro, então acho que tem que conhecer, entender o que ele gosta, como que ele gosta que tu chame ele. Tem alguns idosos que não gostam que chamem de senhor, porque se ofendem, tem outros que querem que chame. Então é conhecer um pouco do perfil de quem vai trabalhar. Para mim é tranquilo isso. E a maioria deles deve gostar de conversar, né? Sim, às vezes tem que pedir para dar uma segurada na conversa para que a gente consiga realizar o trabalho ali, a fisioterapia. Se deixar, ficamos ali a sessão inteira conversando. E como que funciona as tuas sessões? Tu faz exercícios, tu usa equipamento, como é que tu trabalha? Então, os atendimentos, eles duram de 50 minutos a 1 hora e eu sempre levo os equipamentos que eu vou utilizar com aquele paciente. Sempre procuro alternar e conforme ele vai evoluindo, eu vou mudando a carga, o que eu utilizo ali no atendimento. E isso é padrão de todos os fisioterapeutas? É trabalhar dessa forma? Ou cada um escolhe um jeito de trabalhar? Eu acredito que cada fisioterapeuta escolhe o jeito ali que vai trabalhar, o jeito que vai abordar. Para mim é o que funciona porque é onde eu vejo que eu tenho uma boa evolução com os meus pacientes. E tu tem algum paciente que tu atende assim há muito tempo? Sim, tem uma senhora que eu atendo ela há uns 5, 6 anos e tem um senhor que eu comecei a atender ele logo que eu me formei e parei de atender o ano passado, que foi quando ele internou em uma clínica, e logo depois que ele internou nessa clínica ele veio a falecer. Mas apesar de ele ter falecido, eu ainda tenho contato com a família dele, a gente criou bastante proximidade. E esse idoso, ele tinha quantos anos? Ele faleceu com 98 anos. E tu atendeu ele por quantos anos? Atendi ele quase 10? por quase 10 anos. Bastante. Então esse aí já te considerava como da família já praticamente. Considerava. E ele, quando eu chegava um pouco atrasada, ele estava sempre na janela ansioso, ele ficava ansioso quando eu me atrasava, porque normalmente eu sou pontual. E aí, quando eu me atrasava, trânsito ou algum outro paciente ocorria alguma coisa, ele ficava ansioso porque que não estava chegando ainda. O familiar sempre comentava isso. E hoje que a gente vive, né, num meio que tem muita informação na digital, né, na internet, enfim, o que tu vê de preocupante? Porque, que nem eu lembro, né, na época que eu era jovem, uma vez no colégio eu acabei jogando futebol ali, acabei quebrando o tornozelo. Aí eu cheguei em casa, não conseguia nem caminhar, né? Fui para casa mancando, cheguei em casa e o meu pai, ele era muito rígido, assim. E aí ele já chegou em casa aquele dia, tava meio estressado e aí ficou bravo porque eu tinha me machucado. E aí ele falava, foi numa sexta-feira que eu me machuquei. Ele falava, pisa, caminha que nem homem, pisa esse pé no chão que isso aí vai passar e tal. E aí eu fiquei o final de semana forçando o pé para tentar caminhar e tal. E aí chegou na segunda-feira, não consegui, fui pro colégio, mas estava com muita dor. Aí, como eu tinha me machucado no colégio, o pessoal mesmo me levou, né? Me levou no hospital. Aí eu fiz o raio-x e eu tinha quebrado o tornozelo, tinha trincado. Aí o médico falou, olha, provavelmente por tu ter forçado no final de semana inteiro ali, lesionou mais, porque talvez antes só tivesse sido um pouco menos grave, né? E aí, como tu forçou, acabou machucando mais. Hoje tem alguma preocupação assim de
o idoso está com um problema e o familiar viu na internet que tal movimento ajuda, então vamos lá e vamos fazer. E ter alguma preocupação assim em relação a hoje a gente fazer alguma coisa sendo errada? Com certeza. O idoso, como qualquer outra pessoa, é um ser individual, então ele precisa de uma avaliação para a gente ver certo o que ele tem e quais as medidas a gente vai tomar com ele. Então, o que funciona para algum idoso ou alguma pessoa na internet pode ser que não funcione para ele. Por isso, a importância de um profissional de fisioterapia avaliando para ver o que pode ser feito, o que não pode, para conseguir ali ter uma evolução, uma melhora com esse paciente. A mesma coisa que se automedicar. Nós não nos formamos, não somos formados como médico, não temos entendimento do que o remédio pode fazer bem ou não para o nosso organismo. A gente precisa consultar um médico para se medicar. E tem gente que se automedica porque vê na internet que funciona, aí acaba fazendo mal para aquela pessoa. Isso aí. Eu sou um dos que, tô com uma dor aqui, tô com uma dor ali, tomo esse remédio para dor, esse aqui, sem às vezes investigar, né, realmente qual que é o problema. E hoje no que a gente está muito em alta assim no digital, tu trabalha de alguma forma digital ou tu trabalha somente na forma física mesmo? Eu criei um e-book que ele auxilia cuidadores e familiares para lidar com pacientes que tiveram AVC. Nesse e-book eu dou dicas de como eles devem ajudar esse paciente no dia a dia para facilitar a vida do cuidador e do paciente. Mas nesse e-book tem alguma coisa de exercício para fazer ou não? Não, eu não dou nenhuma dica de exercício, porque como a gente conversou, cada idoso, cada pessoa é um ser individual, então eu não acho certo dar dicas de exercício sem saber como é esse idoso, porque como é e-book digital, às vezes uma pessoa compra lá em São Paulo e não tem como eu ir avaliar, então eu até indico no e-book de que não substitui a presença de um profissional de fisioterapia, enfim, da área da saúde, ali acompanhando esse idoso. E tu atende só na cidade de Caxias do Sul? Eu atendo em Caxias do Sul e região, aqui nas proximidades, cidades em volta. Tu trabalha praticamente só com idosos mesmo? O meu maior público é idoso, acho que 90% hoje do que eu atendo são idosos. E tem alguma especialidade assim que tu trabalha ou não? Eu atendo bastante reabilitação física e também pulmonar. Eu tenho pós-graduação em terapia intensiva, então acabo trabalhando bastante essa questão física e pulmonar com o idoso. Então, pessoal, já estamos caminhando, né, para o fim da nossa entrevista com a Patrícia. Tu teria alguma mensagem para passar para quem está pensando em cursar fisioterapia ou para quem ainda não se achou, está pensando em que faculdade fazer? Tu tem alguma dica para passar para que essa pessoa não venha perder tempo errando o curso que ela quer cursar? Eu acredito que se a pessoa não tem certeza ainda do que ela quer, eu acho que ela tem que, se ela tem algum valor ali que ela investiria na faculdade, guardar esse dinheiro e investir de outra maneira para que não venha começar uma faculdade e se arrepender. Eu me achei na fisioterapia e não gastei porque eu tinha bolsa, mas muitas pessoas acabam investindo o que tem ali numa faculdade que futuramente ela vê que não é aquilo que ela queria. Então, acho que antes de investir ali num curso, tem que ter certeza se realmente é aquilo que quer. Então, você que está assistindo, siga essa dica da Patrícia, né? Cuide muito, pesquise, né? Veja realmente se é aquilo que você quer, né? Para trabalhar para o resto da sua vida, enfim, para acabar não perdendo o tempo, né? Que hoje eu acho que o tempo até é mais valioso do que o dinheiro, né? O tempo que a gente tem. Então, vou fazer a última pergunta para a Patrícia antes de nós encerrar. Antes da gente encerrar a entrevista, te peço, né, que você se inscreva no canal, se você ainda não se inscreveu, que você ative o sininho para receber, né, sempre a notificação quando a gente colocar uma entrevista nova no ar e que você nos ajude a fortalecer, a espalhar essas histórias, né, das pessoas, poder espalhar aí pelo mundo. Então, Patrícia, quem que é a Patrícia? Porque normalmente quando perguntam, se apresenta fulano, aí a pessoa chega lá, por exemplo, eu sou o Christian, eu sou videomaker, trabalho na área assim, trabalho na área assado.
Mas quem que é a Patrícia sem falar o que ela faz, sem falar qual que é o trabalho dela? Quem que é a Patrícia como pessoa? Eu acho que eu sou aquela que ama Deus em primeiro lugar, depois a família, e que eu corro muito atrás dos meus sonhos sem desistir daquilo que eu realmente quero. Show! Então, pessoal, queria primeiro te agradecer, Patrícia, pelo teu tempo e disponibilidade e por contar, né, a tua história pra gente. Então, a gente encerra por aqui a nossa entrevista de hoje, né? É o nosso primeiro vídeo do canal. E te peço, né, mais uma vez, que você fique por dentro aí das novas histórias que a gente vai estar postando aqui e que essa história tenha servido para você de alguma forma, para você aprender, para você absorver alguma coisa, né, do que foi falado aqui. Então, muito obrigado pela sua atenção, te agradeço por ter ficado até o final e te aguardo na próxima história que a gente contar. Até mais!